Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre nas ciências ocultas. E estamos aqui fazendo mais uma live. Tema livre. Quem quiser fazer as suas perguntas sobre a magia, sobre o ocultismo, sobre a espiritualidade, estaremos aqui respondendo perguntas. Temos um trabalho de hipnoterapia quântica, trabalhamos com várias terapias, trabalhamos com o jogo de tarô, trabalhamos com oráculo de ossos. Se você tiver interesse de fazer uma análise espiritual sobre a sua vida, pode nos procurar, o telefone estará aqui no rodapé desse vídeo. E como sempre, sem mais delongas, vamos ao que interessa e vamos responder perguntas dos internautas. A Janaína Carvalho Melo, ela é de Gurupi, no estado do Tocantins. Ela pergunta: existem pontos estratégicos para acessar outras dimensões aqui no Brasil? Isso aí é uma coisa muito interessante. Se existe pontos estratégicos para acessar outras energias aqui no Brasil. Existem vários portais em vários espalhados pelo Brasil. Se você encontra no que eu vou falar aqui, você é um privilegiado. Digamos que se encontra um portal, digamos, em Goiânia. Todo o estado de Goiás é beneficiado. Todo mundo que estiver dentro do estado é beneficiado por ter este portal. Tem muitos lugares aqui que eu vou citar que são privilegiados, que têm portais trimedicionais de 3 dimensões para fazer a sua conexão com esse plano físico, com o plano astral. E temos vários portais, entre eles inclusive você, que é do Tocantins, de Gurupi, você é uma beneficiada. Temos a Serra do Estrondo, que fica em Axixá, no Tocantins. Veja bem, é um local turístico e de uma sensibilidade, de uma força telúrica muito maravilhosa. E ali se pode abrir um portal trimedicional, Axixá, no Tocantins. E como assim também no estado todo, você pode acessar este mesmo portal dentro de uma meditação que você estiver ali se concentrando. Você pode entrar em conexão com estes portais. Temos a Chapada dos Veadeiros, Veadeiros em torno ali de Brasília. Muitos místicos do Brasil e do mundo migram até a Chapada dos Veadeiros para fazer meditações, para buscar o seu eu superior, porque ali existe um portal, como também Brasília, o Distrito Federal. Ali existe, na central do Brasil, na água mineral, também um portal trimedicional. Esse portal não pode ser visto por pessoas que não são sensitivas, apenas clarividentes. Mas você estando neste local, você pode sentir a energia deste portal. Outro local interessante é São Tomé das Letras, Minas Gerais, que também tem a cidade de Araguari, que fica no Triângulo Mineiro. Não é chamado Triângulo Mineiro por acaso, porque tem as 3 pontas do Triângulo Sagrado, um portal trimedicional triangular em Minas Gerais. Então, se você é de Minas Gerais, isso vale para o estado todo. É muito bom você ter uma conexão. Isso vale também para todo o estado. Assim como também temos
na Ilha das Bruxas, Florianópolis, Santa Catarina. É uma ilha cercada de mistérios, cercada desse portal também tridimensional. Então você pode acessar esse portal também em Florianópolis, Santa Catarina. E São Paulo também. São Paulo, ali próximo a Aparecida do Norte, você também ali existe um portal tridimensional. Outro local também no nordeste do país, Alcântara. Alcântara, que se encontra ali em São Luís do Maranhão, também um portal tridimensional. E também podemos ter uma grande conexão na cidade de Imperatriz, também Maranhão. Então, essas cidades, esses lugares que eu citei para vocês, têm uma grande possibilidade, tem portais tridimensionais que você pode se contactar com o plano astral com mais facilidade. São lugares que você visitando, você estando naquele local, é mais fácil você acessar uma comunicação. E vejamos bem, aqui tem mais perguntas. Agora é do Afrânio Gidelbran Pacheco. Ele é de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. Ele pergunta: é verdade que para se tornar rico na maçonaria se aplica sangue de bode endemoniado no seu corpo em algum ritual? Rapaz, que pergunta mais estranha. Eu já vi falar sobre isso, esse negócio aí de aplicar o sangue do bode, né, na pessoa. Mas é num testemunho, cara, de um charlatão, um pastor cearense que ali quase no final dos anos 90 apareceu nas igrejas mentindo que era ex-maçom, que era babalorixá, que era ex-traficante, chamado Tio Chico. Ele fala que passou da maçonaria e que teve esse encontro lá que eles fizeram para subir o grau na maçonaria. Eles fizeram um ritual e ali o bode endemoniado pegou 5 ml do sangue lá do bode e aplicou na veia dele. Então, mentira. Eu desconheço tal prática, tal ritual dentro da maçonaria. Já estive em vários rituais, sessões dentro da maçonaria, e eu desconheço esse tipo de ritual. O bode tem uma ligação sim com a maçonaria por ser um animal que consideramos sagrado. Sagrado em vários aspectos, como a figura do Baphomet, que eu já tenho vídeos aqui no canal explicando sobre a figura do Baphomet. Mas eu desconheço tal ritual, e para você ficar rico com 5 ml de sangue de um bode, rapaz, é muita loucura. Então, mentiras. Naquele tempo, antigamente, as pessoas eram enganadas. Hoje tem muitas informações, hoje as pessoas investigam mais a veracidade dos fatos, se algo realmente é verdade. Antes não, antes uma pessoa contava, eu sou ex, esse negócio de ex no final dos anos 90 ali nas igrejas neopentecostais fazia sucesso. O cara fala, eu sou ex-traficante, eu sou ex-macumbeiro, eu sou ex-gay, entendeu? Tudo ex. Aquilo ali era modinha, cara. E esse charlatão aí, da cabeça chata, ele enganou muita gente. E falando muita baboseira, mentira. Ele falava tanta coisa, que só caía quem é inocente, ingênuo, que não estuda, que não faz uma pesquisa sobre nada. Caía na lábia dele. Então não existe esse negócio aí para ficar rico com sangue de bode aplicado na veia. Isso é ilusão. A Samantha
Cristina Torres. Ela é de Abre Campo, Minas Gerais. Existe a possibilidade de uma bruxa se transformar em um cão ou em serpente? Isso aí é uma pergunta interessante. Olha, até os tempos das 3 décadas que eu tenho dedicado aqui no ocultismo, eu nunca vi um caso de uma mulher se transformar em uma serpente, em um bicho. Mas que existe a magia para você ficar invisível e também para você parecer com um toco de árvore, com um animal, a pessoa te vê como um animal, não vê você, vê um animal, tem essa possibilidade. É muito raro as pessoas que possuem essas preces, que possui a capacidade de ter fé viva, que realmente pode fazer esse magnetismo, e também não serpentes, mas animais que pode ser do seu mesmo porte de tamanho, ou seja, mais fácil você se transformar num lobo, não é nem um cão, com um cão é menor, é mais fácil você se transformar num lobo de tamanho igual, se transformar em um lobo, numa onça. É possível você talvez não se transformar, mas parecer, ter a aparência perante o seu inimigo, seu adversário que estiver te procurando. Isso em situações extremas de risco, em que se usa a magia de defesa, mas são raros. Eu, pelo menos, no meu conhecimento nessa era, eu nunca vi uma bruxa que se transforma num bicho e também falar assim, né? Que é uma coisa muito oculta. Pode até ser que exista, mas ela não sai declaradamente falando que se transforma numa cobra, num pombo. Mas que existe esse tipo de magia, existe, Samantha. E lembrando, isso era muito usado na antiguidade. Tem fatos que se dizem, igual tem folclores como a mula sem cabeça, ela é baseada em fatos mágicos. A pessoa se transformar num cavalo, numa mula. Isso aí são contado como mitos, como lendas, fantasias. Pode ter um fundo de verdade através das invocações, que antigamente se usavam muito, invocações poderosas, conjuro de uma palavra só, que fazia uma pedra virar ouro, que fazia um trovão do nada no céu, sem armar chuva. Mas boa parte de quem sabia isso morreu e levou com ele, não ensinou para ninguém. Mas tem pessoas que têm técnicas de memorização do poder da mente, de desenvolver as faculdades mentais para mover objetos, magnetismo semelhante. Bom, essa pergunta é muito complexa, né? Vamos aqui partir para outra pergunta. Essa agora é do Getúlio Crispim do Prado. Ele é de Patos de Minas, Minas Gerais. Um abraço aos mineiros. Umbral tem um local físico ou só existe na dimensão astral? É a pergunta do Getúlio. Olha, o umbral, ele existe não fisicamente, mas sim num plano astral. O que seria o umbral? As memórias das suas fobias, dos seus medos, dos seus pecados, das suas culpas materializados em uma dimensão para te afrontar, te amedrontar, te castigar por você ter tido um mau comportamento quando encarnado, quando em vida. Tudo isso para tentar te
reeducar, te regenerar nesse plano astral. Nada mais, nada menos que você vê nesses locais é a imagem do seu subconsciente, a parte obscura, negra, aquilo que você tem medo. Digamos que você tem muito medo de ver sangue, você até desmaia se ver sangue. Você vai ver muito sangue nesse plano astral, nessa área umbralina. Ou você tem medo de cobra, você vai ver um monte de serpentes rodeando, te picando. Tudo que você tem medo, fobias em geral, se materializa e se torna o teu umbral. É um local de penitência. Não que você é um inferno, que você vai virar churrasquinho eternamente. Não. Você pode ser resgatado pelas colônias de luz, pelos seres iluminados e ter a chance de reencarnar novamente. Tem a chance de se regenerar, uma regeneração espiritual, dependendo do seu comportamento, dependendo da maneira que você está naquela dimensão, em um processo regenerativo, tá bom? É uma ótima pergunta e dá pano para manga. É bem complexa. Deu uma pincelada aqui para nós não perder tempo. A Mauri Turana entrou aqui. O Peter, sempre conosco, Peter 0963. Boa noite. Se vocês tiverem perguntas, é tema livre, independente qual a pergunta, dentro da espiritualidade, nós estaremos respondendo mediante a física quântica, ciências ocultas, para vocês. O que vocês têm dúvidas que a igreja não te esclarece, um padre não te esclarece, nenhum pai de santo, nós conseguimos te esclarecer com gnoses, com profundidade, de forma cabalística, dentro da radiestesia, dentro da escatologia, dentro da teologia, enfim, dentro do hermetismo. Então, vem aqui mais perguntas. A Lucrécia Salatiel, ela é de Taguaritinga, São Paulo. Um abraço a todos os paulistas que estão nos assistindo. A Lucrécia pergunta: quais os defeitos que uma pessoa possui que pode atrapalhar a sua jornada espiritual? Olha, isso tem diversas coisas que pode atrapalhar a tua jornada espiritual. Preguiça, comodismo, que entra dentro do perfil da preguiça, você não ter ânimo para nada, para fazer nada, acaba a sua vida se tornando nada também. Você que só pensa em si, o egoísmo, um ego alto, você pode usar o ego a teu favor, bem trabalhado ali, você pode usar ele a teu favor, de não se abater com críticas que os outros impõem sobre você. Você ter um orgulho dentro de você, mas um orgulho construtivo, não um orgulho destrutivo de querer ser melhor que os outros, mas sim se colocar numa base superior àquelas pessoas que querem te denigrir, porque quem quer te humilhar é pequeno. Então você se coloca numa base superior com um orgulho sim do seu ego, o seu ego trabalhado ali em teu benefício, não para se amostrar mais como defesa, autodefesa. O ego bem trabalhado pode ser usado para isso. Outra coisa também, ignorância, gente ignorante, mente fechada, que só crê em crença limitante, que não abre a mente para novos horizontes, para novos estudos, tem uma grande possibilidade de não se evoluir espiritualmente. As crenças limitantes. Pessoa que não guarda segredo, que bate com a língua nos dentes, tem coisas dentro da espiritualidade que é exclusivamente para você. Às vezes uma entidade te fala algo que não é para você contar para sua esposa,
Não é para você contar para os seus filhos, é para você se guardar aquilo para você como uma sabedoria tua, exclusiva e particular. Não é para você ir na internet, colocar num post, é algo secreto, existe isso. E muita gente perde conexão porque é linguarudo, fala demais. Então você tem que saber ser discreto. Outra coisa também, descrer, duvidar das coisas, também atrapalha o seu processo. Às vezes você tem até um conselho, alguém te dá um conselho. Fulano, esse caminho aqui, ele é curto, é doloroso, é pesado, mas é bom, é melhor que esse caminho que você está aqui, que é largo, fácil, mas é cheio de dificuldade, que vai te dar prejuízo. Tem gente que prefere ir para o lado largo, quebrar a cara, que ir por esse estreito aqui, que é trabalhoso, mas vai ser recompensador. Então, é onde entra também a ignorância. Outra coisa também é falta de paciência. Pessoa que tem falta de paciência, tudo ele quer no tempo dele. Também o processo, ele é por etapas, ele não é do dia para a noite, então não tem como você alcançar certos níveis, estágios de consciência do dia para a noite. É preciso ter paciência. Outra coisa também é a escassez financeira. É uma coisa que quase todo mundo tem, é dívida, é problema com dinheiro. Isso existe, mas você não pode deixar isso ser maior, isso te causar doença. Tem gente que se preocupa tanto com dívida que se mata, que adoece, que não tem força para fazer uma oração, nem para poder auto se ajudar. Deixa a escassez financeira tomar conta dele e atrapalha, obviamente, a evolução espiritual. É complicado, mas isso aí são algumas coisas que atrapalham a evolução espiritual de uma pessoa. Vamos ver aqui. O Antony Bezerra Cotrim, ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço a todo mundo aí de Santa Catarina. Alguns problemas de saúde podem ter uma ligação com ciclos hereditários? Aí, ó, a pergunta que ele fez. Isso de forma espiritual e patológica. Tem sim. Tem doenças que são hereditárias. Eu conheço famílias que todas morrem do mesmo problema. Problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, né? Infarto. E ali pai, avô, bisavô, morreu tudo daquilo ali, da mesma doença. Existem doenças hereditárias. Assim como existem maldições hereditárias, já para o lado espiritual. E às vezes tem gente que culpa, se Deus é tão perfeito porque permite que uma criança já nasce com câncer. A criança não tem pecado, a criança é pura, tudo bem, a criança é pura, mas a genética dela tem que contribuir para certos fatores patológicos. Tem doenças que eles são hereditárias, herdadas dos pais, dos primos, dos bisavós, sequelas danificadas. Tem pessoas que têm doenças hereditárias, já vem de família, já vem de linhagem, aquilo já vem de linhagem, de família. Então existe sim. E quando você falou aqui de ciclos hereditários, isso significa que se repete por gerações e gerações. Mas, Mago Nelson, eu sou obrigado a aceitar essas maldições na minha vida, acabar como acabaram os meus avós, os meus tataravós, ou meu pai, ou minha mãe? Não. Maldições são coisas que já podem ser quebradas. Você tem que descobrir dentro da radiestesia a raiz do problema para você eliminar. Existem terapias quânticas
que você alinha teus chakras, que você faz uma limpeza energética, tanto espiritual como no teu corpo físico, e que você elimina a tua vida de mazelas, de doenças hereditárias, como aqui a gente está falando. Existem as doenças de faculdade patológicas e também maldições espirituais que vêm também de geração em geração ali, aquilo se repetindo, um ciclo, aquilo vai se repetindo. Você pode quebrar essas crenças. Tem vários fatores que geram essas maldições. Digamos que você tem um tio que tinha raiva do teu pai, morreu sem perdoar. Ali se criou um karma, uma força kármica negativa que pode também ocasionar uma doença. Quando você faz uma reprogramação da tua estrutura, dentro do seu eu superior, dentro do teu corpo eletérico, você perdoa até aqueles que não te perdoaram. Você perdoa aqueles que te fizeram também o mal, tanto vivos como mortos. Você encaminha eles para um hospital de alma, para um lugar de luz. Tem muitos espíritos de parente que às vezes atormentam a vida da gente procurando luz, querendo se comunicar com a gente. Só que os mortos, para se comunicar com o mundo dos vivos, muitas das vezes é de maneira bizarra, é uma coisa paranormal. Você não vai ver digamos, o teu pai da mesma forma. Você vai ver ele de uma aparência talvez monstruosa. Dependendo do lugar que ele está, você vai ver ele de uma maneira grotesca, aquele espírito. A comunicação não vai ser a mesma coisa. Por isso que é necessário ter discernimento, ter a sua faculdade mediúnica desenvolvida, para você estabelecer certos discernimentos mesmo, de saber aonde você vai, de onde você veio, coisas que pertenceram a você e você não sabe. Tudo isso pode ser percebido. É igual a gente tem lapsos de vidas passadas, que eu até relatei numa live sobre o Nirvana. Digamos, eu estar num lugar com uma pessoa e ter aquela impressão que eu já tive naquele lugar e conversando com aquela pessoa. E isso não é por acaso, isso é um sinal me mostrando uma vida passada. Como também pode acontecer de você ter sido um médico e você hoje trabalha no hospital. Não necessariamente você é um médico, pode estar em outra função, mas você está trabalhando em um hospital. Então tudo tem uma ligação, tudo na vida, tanto a luz como a sombra tem uma ligação. É diferente as coisas da realidade. Você tem que ver as coisas dentro, não só da física, dentro da metafísica, para chegar na compreensão quântica. A física quântica, ela não é aquela dentro das dimensões que do astral. Tudo você pode fazer. Não é normal com o físico. A gente pode navegar por ondas telepáticas voando. A gente pode se ver como um tigre, como uma onça. Isso parece uma coisa diferente, é normal, mas é normal dentro de um plano espiritual. Coisas que você acha que é ilusão, você vê isso de forma explanada, nítida, como uma coisa real. Então existem esses ciclos que se repetem, Anthony, que podem ser quebrados. Você não pode aceitar essa maldição para o resto da sua vida. Basta você querer. Se tiver mais pessoas aqui
fazer perguntas na live, aqui o tema é livre. A Eulaís Guimarães está aqui participando conosco. Boa noite, amiga, seja muito bem-vinda. Temos aqui outra pergunta aqui, e é da Lúcia Avelino Braga. Ela é de Americana, São Paulo. Ela pergunta: por que existem eventos paranormais que acontecem mais com crianças e animais? Por que a paranormalidade acontece mais, algo sobrenatural, com crianças e animais? Por causa da ingenuidade, da pureza. As crianças, como os bichos, eles são mais sensitivos. Eles veem coisas que você não vê. Uma criança mesmo pode ver um espírito nitidamente que você não consegue visualizar. Um gato. Os gatos são excelentes captadores de energia, drenadores de miasmas, de tantas coisas que você nem imagina. E ali, muitas das vezes, eu já deparei com um gato olhando para a parede e você não vê nada, mas eles estão vendo alguma coisa ali e eles ficam miando. Um cachorro também, o cachorro visualiza um espírito ruim. Ele geralmente, quando ele às vezes late ali com uma pessoa, não significa só um latido normal. Ele está vendo às vezes uma coisa encostada na pessoa, uma maldade mesmo, quer dizer, a pessoa vem com maldade para cima de você. E o cachorro, ele é sensitivo, assim como também a criança é sensitível. E é preciso ser tudo isso observado. Então os animais, como as crianças, são sensitivos por natureza. Isso é muito bom, você ter animais. Eles podem também anunciar uma mensagem para você de forma discreta, de forma subliminar. Aí é preciso você observar o comportamento da criança, o comportamento do seu animal, que muitas vezes ele está te dando uma visão, está fazendo um ato de premonição contigo. Os animais, eles nos avisam. Muitas vezes você não pode encarar um beija-flor, uma coruja como um bicho agoureiro. Claro que eles também trazem mensagens póstumas, mensagens que vai ter luto em uma família, como também pode trazer bem-aventuranças, pode trazer também vários sentidos maravilhosos inesperados, que muitas vezes você nem está pensando, e isso pode acontecer através dos animais. Tem outra pergunta aqui. Verônica Santiago, Senador Canedo, Goiás. Olha, Senador Canedo, em Goiás. Ela pergunta: é preciso uma linhagem ancestral com a bruxaria para se tornar uma bruxa? Claro que não, não tem necessidade de você ter uma linhagem para você ser uma bruxa, não. Na realidade, todas as mulheres são bruxas, só que bruxas adormecidas. Esse nome, muitas vezes, soa como algo maldito, mas o que significa bruxa? A palavra bruxa significa mulher sábia. Pode procurar o significado de bruxaria, significa sabedoria, sabedoria milenar, antiga. Não significa especificamente, às vezes, fazer rituais. Claro que nada surge por acaso. Existiu, do jeito que existiu benzedeira, aquelas mulheres que benziam, que era detentora de vários conhecimentos sobre ervas, fazia garrafadas, curas, trabalhava com curas.
Existia aquelas da magia negra que fazia maldade mesmo, coisa perversa. Até certos sacrifícios humanos que filmes relatam tem um pouco de verdade também, porque existiu, né, em tempos bem remotos, que uma bruxa, certas bruxas acreditavam em fazer um elixir da fonte da juventude para não ficar eternamente belas. Aí o que elas faziam? Elas se pegavam uma criança pagã que não era batizada, sacrificava elas, fazia muito medo. Tinha que fazer medo nessa criança, sacrificar ela, tirar o sangue dela e beber ainda quente. Beber o sangue de um bebê. Olha, você vê que crueldade. Para ficar jovens. Isso é alguma das atrocidades que muitas foram queimadas, algumas inocentes e outras por fazer atos medonhos. A maldade ela existe desde o princípio do tempo, em todas as religiões, tanto cristãs como pagãs. Existiu pagãos sérios, pessoas clarividentes que faziam oráculos, que ajudavam realmente as pessoas que o procuravam, como pessoas ruins. Teve bruxa que sacrificou criança, teve bruxa que fazia para um rei, uma rainha, um veneno para matar um rival. Existiam as magias negras que eles usavam para o mal. Por isso é encarado como apenas pegou o lado negativo. E a gente tem que analisar a coroa, a cara e a coroa de uma moeda. Não se basear o valor de uma moeda apenas por uma face. Temos que analisar as coisas e não generalizar. Assim como no cristianismo houve a época da Inquisição, que mataram-se muitas pessoas que não eram da religião. Mas não significa que a religião por completo seja ruim. Existe sacerdotes sérios, pessoas sérias, pessoas tementes ao Criador, pessoas que fazem caridade, assim como também existe bruxas boas e existe, obviamente, bruxas más. Tudo isso tem que ser observado. Então é uma pergunta muito boa que você fez, você de Senador Canedo. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer, que a gente vai estar aqui dando a explanada e dando as respostas para você mediante o nosso conhecimento. Sempre gosto de abordar lives com perguntas. Tem muitas perguntas que às vezes as pessoas nos fazem, então a dúvida sua pode ser a de muitos. Aí eu trago para cá essas perguntas, essas questões, dentro do meu conhecimento eu respondo. Eu acho isso importante, sistemas livres. Poucos magistas disponibilizam isso que eu estou fazendo aqui para vocês, de fazer esse tipo de explanação. Essas lives, elas sempre ficam salvas. Se você depois, posteriormente, quiser compartilhar, estejam à vontade. Você ter também caneta, papel, quiser anotar alguma coisa, é sempre interessante você anotar, porque tudo que trazemos aqui é como fosse uma aula, é conhecimento. Conhecimento que estamos aqui fazendo uma exposição deste conhecimento. Então, se você tem aquela dúvida que bater na tua cabeça, a gente pode mostrar um caminho, uma lógica aplicada, uma ideologia que pode você ter uma compreensão dessa profundidade. Tem assuntos muito, muito complexos que muito lugar você vai falar mesmo. Uma igreja, certo? Fenômenos aparece, o pastor da igreja, o padre vai falar, isso é mistério de Deus, isso é mistério de Deus, mas não fala sobre esse mistério, não desvela esse mistério, não fala o que realmente o propósito desse mistério. Já a espiritualidade mostra a fonte, mostra o sentido, o porquê
de algo estar acontecendo. Porque muitos problemas às vezes acontecem na sua vida, não para o seu mal, mas de despertar para um nível maior. E para a gente alcançar níveis profundos de consciência, é necessário dedicação, anos de estudo, de observação, de ser observadores aos detalhes. É nos detalhes que mora toda a sabedoria. É como você lê um livro. Você pega um livro, às vezes você não compreende de primeira. Você tem que ler 1, 2, 3, saborear a literatura, captar a mensagem que aquelas palavras está querendo trazer, realmente tragar aquilo para você, mastigar consumir aquele conhecimento, trazer algo legal para a tua vida e descartar talvez algo que não seja tão interessante. Eu gosto de pegar um livro e sublinhar talvez uma frase que eu acho interessante ali, praticar ela na minha vida, porque o conhecimento de nada vale se eu não poder repassá-lo, se eu não poder praticá-lo. Também se você saber algo e você não pratica, é a mesma coisa de você não saber. Um conhecimento é uma ferramenta que pode ser utilizada para um ato benéfico, para salvar uma vida, para salvar vidas. É para isso que é o fundamento mágico da magia, dos princípios herméticos. Não como muitas vezes você vê pessoas praticando atos horrendos, utilizando forças, despertando, abrindo portais que poderiam ser portais para atrair mais prosperidade para o seu estado, para a sua cidade, para atrair boas vibrações. Não, você está abrindo para atrair maldições, para atrair pestes, doenças e outras coisas ruins que não vai agregar em nada. Então, essa é uma live de tema aberto que a gente sempre traz aqui para vocês. Se ninguém tem mais perguntas, eu vou encerrar essa live e desejar a todos muita saúde, muita paz, muita prosperidade e que a luz divina irradie sobre os vossos caminhos, livrando vocês de perigo, de doenças, livrando vocês de inveja, livrando vocês de perseguições, que a luz maravilhosa, radiante, luciferiana de Lúcifer, venha iluminar o teu conhecimento, tirar o véu da ignorância, abrir seus olhos para a verdade, abrir os seus olhos para a realidade do seu próprio interior, fazer que você se conheça, porque para se iluminar devemos nos autoconhecer. Ferreira Elisângela entrou aqui na nossa live também. Boa noite, muito obrigado por sua participação. Se você tem alguma dúvida sobre a espiritualidade, a live aqui é tema livre. Então, gente, eu convido você a visitar o nosso canal no YouTube, o canal do Mago Nelson. Lá temos várias curiosidades, temos enquetes, temos documentários, temos cortes de live, temos convidados dentro dos assuntos abordados dentro da filosofia oculta, que trazendo gnoses, esclarecimento, respondendo perguntas. Lá você encontrará outros parceiros, irmãos de fé, que estará também trazendo a sua verdade. E meu canal é uma mistura, é uma salada. Lá você vai encontrar de tudo, documentários, filosofias e música. Eu adoro música, então você vai ver ali eu cantarolando, eu mostrando, arranhando outros idiomas, cantando, que eu gosto, que eu amo fazer é cantar, compor,
produzir, eu amo tudo que se envolve a arte. Muito obrigado a todos vocês. Paz e luz a todos os filhos e filhas de fé ligados na nossa egrégora sempre. Muito obrigado, gratidão. Paz e luz. Amém. Ietã.